Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu nome é Bispo Davi, sou da Igreja Celestial para as Nações, que fica situada na Rua Sena, 885, em Barueri, no Parque das Nações, fica a nossa Igreja Celestial para as Nações. Eu quero falar sobre o orgulho. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 5, sobre um comandante, um general chamado Naamã. E a Bíblia fala que esse general, ele era muito respeitado pelo seu rei, porque através desse general, Deus fazia esse general ganhar muitas batalhas, vencer muitas guerras. Mas só que esse general, ele não agradecia o Senhor pelas batalhas que Deus dava para ele. Ele não agradecia o Senhor pelas vitórias que Deus dava, pelos livramentos que Deus livrava ele da flecha, da lança, da espada. Deus livrava ele da morte e ainda dava vitória sobre os seus inimigos. E esse general, por fato de ele não agradecer a Deus, a Bíblia diz que ele ficou leproso. E o nome desse general se chama Naamã. E a Bíblia diz que Naamã ficou leproso. E Deus permitiu que ele ficasse leproso para mostrar para Naamã que ele não era nada. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aí, que ela tem sua casa, tem seu carro, tem seu dinheiro, mas ela não agradece a Deus. Ela não reconhece Deus na vida dela. Tem muitas pessoas que até falam, eu que não vou trabalhar para ver, eu que não dou sangue para ver se eu vou ter essa casa, se eu vou ter esse carro, se eu vou ter esse dinheiro. E Deus que não te dê saúde, Deus que não te dê força, Deus que não te dê força nas suas pernas para você acordar cedo e trabalhar para ver se você consegue. E você não reconhece Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que fez você conquistar. Você se esforçou, mas a bênção de Deus fez você conquistar. E isso Naamã não reconhecia. E a Bíblia diz que em uma certa ocasião, Naamã foi para uma batalha contra o povo de Israel, e ele venceu essa batalha, e ela trouxe uma menina como escrava. E essa menina foi trabalhar na casa de Naamã. E essa menina conhecia o Deus de Israel, o Deus poderoso. Essa menina conhecia o profeta Eliseu. Era uma menina muito simples, uma menina humilde. E essa menina podia muito bem guardar no teu coração a mágoa, o ódio, guardar a raiva e até se alegrar pela desgraça de Naamã. Porque Naamã era o seu inimigo. Naamã destruiu a cidade onde ela morava. Destruiu o povo dela, venceu o povo dela. Mas mesmo assim, ela não tinha mágoa no coração, ela não tinha ódio no coração, ela não queria ver a desgraça de Naamã, ela não queria ver a morte de Naamã. Ela podia muito bem falar assim, este homem tem que morrer mesmo, tem que morrer leproso mesmo, tem que definhar mesmo, ele tem que morrer porque ele destruiu o meu povo, ele destruiu a minha cidade e me trouxe cativa, me separou dos meus pais, me separou dos meus irmãos e me trouxe cativo e estou trabalhando aqui na casa dele como escrava. Ele tem que morrer. Então essa menina, ela não tinha essa vingança no coração. Você sabe por que ela não tinha essa vingança no coração? Porque ela tinha a presença de Deus na vida dela. E pelo fato de ela ter a presença de Deus na vida dela, você sabe, meu irmão, minha irmã, Deus escolhe as coisas simples, as coisas mais humildes deste mundo, para usar as coisas mais simples, mais humildes, para usar e para te abençoar. Deus, ele opera nas coisas simples, nas coisas humildes. Para você ver que Jesus, ele nasceu numa manjedoura. E muitas pessoas que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que estão esperando o Messias, eles não entram na cabeça dele que o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, nasceu numa manjedoura. E por isso que não aceita Jesus.
Por isso que não aceita Deus no seu coração, Jesus Cristo como Filho de Deus. Por quê? Eles não colocam na cabeça deles que Jesus veio numa manjedoura. Ele espera Jesus vir num cavalo cheio de anjos como rei. E Jesus não veio como rei, ele veio do mais humilde dos homens. Ele nasceu numa manjedoura, no lugar onde tinha muitos animais, no lugar onde os animais dormiam, no lugar onde cheirava esterco de animais, onde cheirava onde cheirava animal, onde cheirava ali cavalo, onde cheirava mula, onde cheirava ovelha, aquele cheiro de animal, aquele cheiro de esterco. É ali que Jesus nasceu. E muitos não aceitam isso. Muitos não imaginam que o Filho de Deus pode nascer assim, pois o Filho de Deus nasceu ali no lugar humilde, no lugar simples, e ele nasceu ali. E a Bíblia fala que Deus usou essa menina. Essa menina chegou até a sua senhora, até a sua patroa, e disse: ó, se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu oraria por Naamã e restauraria da sua lepra. E quando a sua senhora ouviu isto, ela foi e falou para o teu marido. E o marido logo correu até o rei e falou tudo para o rei o que a menina tinha falado para a sua esposa. E o rei mandou uma carta para o rei de Israel, e o rei mandou uns presentes para que Naamã fosse procurar o rei de Israel. Veja bem, a menina tinha falado para Naamã procurar Eliseu. E Eliseu não morava nos palácios. Eliseu morava numa casa simples. Os homens de Deus não tinham apego a coisas materiais. Os homens de Deus não apegavam a bens materiais. Os homens de Deus não é que nem os homens de Deus de hoje, que vivem no luxo, apegado à mansão, a carro importado, apegado ao dinheiro. Não. Os homens de Deus viviam no meio do povo, viviam na simplicidade, na humildade. Veja Jesus. Jesus dormia no relento, dormia no monte, dormia debaixo da figueira, dormia na casa do povo, comia na casa do povo, comia no meio da rua. Jesus era assim, era simples. Jesus vivia no meio do povo, vivia no meio da multidão. E hoje a gente vê que os homens de Deus, eles são vaidosos. Vaidoso, modo de falar, que eles são gananciosos. Eles não se contentam em ter só um carro, eles querem ter 5. Eles não se contentam em ter só uma casa, eles querem ter 3, 4, 5, 6 casas. Eles não se contentam em ter uma vida ali, comendo, bebendo, se vestindo, não se contentam com isso não. Eles querem ter bilhões e bilhões na conta bancária deles. Os homens de Deus antigamente, se você ler a Bíblia, eles não tinham nada, eles tinham só uma casa simples, só porque eles se dedicavam, eles viviam a sua vida para Deus. E Naamã, como era muito orgulhoso, Naamã, como ele era um homem muito prepotente, em vez de procurar Deus naquele lugar simples onde estava o profeta Eliseu, naquela casa simples, Naamã foi lá no palácio. E quando ele chegou no palácio, ele não encontrou Deus, porque o rei rasgou as suas vestes e disse: caso eu sou Deus para dar vida e tirar a vida, vejo que você vem procurar a ocasião para guerrear contra mim. Essa é a pura verdade. E ali maltratou a Naamã, como muitas pessoas. Tem pessoas que elas vão pela aparência da igreja, elas vão pelo tamanho da igreja, elas vão pela fama da igreja. E às vezes você chega nesses lugares, nesse mundo de igreja, que tem uma multidão de gente, você chega nesses pastores famosos e você não encontra Deus, não te abençoa. Você sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Porque às vezes Deus quer usar aquela igreja simples, aquela igreja que você despreza, aquela igreja que de repente você passa na frente dela, tem 2, 3 pessoas, e ali tem um pastorzinho que não é famoso, que não está na televisão, que não está na rádio, mas é um homem de Deus, é um homem de fé, e às vezes esse pastor vai orar por você e a tua vida vai mudar. Então o rei rasgou as suas vestes e disse: caso sou eu Deus para dar vida ou para tirar? Eu tenho poder para te curar? Não tenho poder para te curar.
Você está procurando ocasião para brigar comigo. Ali maltratou Naamã. E o profeta de Deus, Eliseu, antigamente os reis, eles temiam muito o profeta, porque os profetas, o que falava, acontecia. O rei via que o homem de Deus se dedicava para Deus realmente, então eles temiam. Quando o profeta ia diante de um rei, o rei tremia, porque quando o profeta abria a boca, era um próprio Deus falando. Então, para você ter uma ideia, que os homens de Deus eram tão simples, tão humildes antigamente, que se Eliseu quisesse morar no palácio, ele moraria no palácio. Mas Eliseu não queria morar no palácio. Eliseu queria morar numa casa simples, no meio do povo, no meio da multidão ali. E Eliseu mandou um recado para o rei, dizendo assim: por que rasgaste as tuas vestes? Manda vir a mim Naamã, para que Naamã saiba que há profeta em Israel. Então o rei mandou Naamã vir até Eliseu. E quando Naamã chegou na porta de Eliseu com seus carros, com seus cavalos, um general, Eliseu não faz acepções de pessoas. O homem de Deus não faz acepção de pessoas. Eu vejo muitos homens de Deus aí, você pode observar na televisão, quando aparece um artista lá, a primeira coisa que ele faz é chamar o artista e colocar em cima do altar. Mas quando é um povo simples, humilde, que quer falar com ele, ele não dá nem valor para aquela pessoa, para aquela senhorinha, para aquele senhorzinho que quer falar com ele, ele fala: fica quieto aí, senhorzinho, fica quieta aí, senhora. Mas quando é um artista, ele bota em cima do altar para sentar em cima do altar. Você sabe por quê? Porque faz acepções de pessoa. Quando chegou o general na porta de Eliseu, Eliseu nem saiu para atender. Eliseu falou: manda um recado para Naamã, e disse para Naamã: se ele quer ser curado, ele deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, quando ele recebeu esse recado, Naamã ficou muito indignado, porque Naamã, ele era acostumado a ser paparicado, as pessoas estão ali puxando o saco dele, ele era acostumado com isso. Então Naamã ficou se indignado e falou: poxa, não tem um rio Farfar, Obana, mais limpo do que todos os rios de Israel? Não poderia eu me lavar nesses rios? Não vou mergulhar não. Enquanto Naamã, ele ficou orgulhoso, porque Naamã achava que Eliseu ia sair, ia orar por ele e restaurar a lepra. E Eliseu não fez isso. Eliseu falou: mergulha 7 vezes no Jordão. Enquanto Naamã, ele ficou orgulhoso, ele continuou com a lepra. Mas alguém chegou para Naamã e disse: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Ele disse: eu faria. O profeta só pediu para você mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã, ele deixou o orgulho de lado e se humilhou e desceu no Jordão 7 vezes. E quando ele mergulhou 7 vezes, a tua pele se tornou como a pele de uma criança. Deus curou Naamã. Mas Deus curou Naamã quando ele tirou o orgulho de lado, quando ele parou de olhar a aparência e passou a acreditar que Deus tem poder para usar as coisas mais simples desse mundo para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.